Senhora de Copacabana. Hoje, o tema que nós traremos para debate é a tuberculose. Nós faremos um programa, então, alusivo à data de 6 de agosto, ainda nesse mês, que foi o Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. Os convidados do programa hoje são Analice Pereira, que é gerente do Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro, e Roberto Pereira, que é membro da Secretaria Executiva do Fórum de Tuberculose também do Estado do Rio de Janeiro, que é uma instância de participação que originariamente era apenas da sociedade civil, mas hoje se ampliou e recebe membros da gestão, membros da academia, e, enfim, membros de várias instituições e também dos interessados, cidadãos interessados no assunto. Depois o Roberto Pereira vai explicar um pouquinho como é que funciona o fórum, que é um dos primeiros do país a trabalhar esse tema dentro da sociedade civil. O Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à Tuberculose foi criado no dia 6 de agosto de 2010, justamente por ser a data de fundação do Fórum de Tuberculose. Esse programa, 2003. Fala, Roberto. 2003. Nós temos 16 anos, então, da criação do Fórum. Mas a data do Dia Estadual é 2010, não é isso? 2010. Então, esse programa tem o apoio da Fundação Ataulfo de Paiva, que é a instituição que produz algo que tem a ver com o nosso programa de hoje, que é a vacina BCG, que protege, sobretudo, as crianças das formas graves da tuberculose. Deve ser aplicada essa vacina, de preferência, ainda na maternidade, e a Fundação Ataulfo de Paiva também é produtora do Imuno-BCG, que é um tratamento relativamente recente para o câncer superficial de bexiga. Então, eu gostaria que a Analice inicialmente se apresentasse, e na sua apresentação, Analice, eu queria que você meio que traçasse um histórico da sua participação dentro do tema tuberculose, até você chegar a gerente do programa na nossa secretaria. Como é que você foi parar na tuberculose? Por que a tuberculose ou te seduziu, enfim? E como é que você acabou na gerência e qual é o papel da gerência dentro da Secretaria Estadual de Saúde? Boa tarde para todos. Meu nome é Analice Teixeira Pereira Bevilacqua. Eu sou médica, formada na década de 70. Eu comecei a trabalhar com tuberculose, quer dizer, me formei em 74 e fui fazer clínica médica, fiz residência, depois eu fiz especialização em doenças infecciosas e parasitárias. Chamava de DIP antigamente. DIP, não era nem reconhecida como especialização naquela época, né? Então, eu sou anti da AIDS, eu sempre sou anti da AIDS. E aí, em 1979, eu fui trabalhar na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, mas especificamente. Naquela época era um ambulatório de igreja, a gente ainda nem tinha o SUS, então quem tinha mais abrangência na assistência à saúde era o pessoal que era segurado do INAMPS, né? Era INS, eu já nem lembro mais. Mas te interrompendo, o nosso programa anterior a esse foi entrevistando o ex-ministro da Saúde Temporão, e o tema foi justamente o SUS, que surgiu a partir da Constituição de 88. Uhum. Então, na verdade, você está se referindo a 79, quer dizer, quase 10 anos antes de haver a criação do SUS. Aí eu fui trabalhar em um ambulatório da igreja, porque a igreja dava muito suporte, já que só tinha serviço do INAMPS, alguns postos de saúde que faziam vacina,
Atendia tuberculose, hanseníase. E no INAMPS para quem tinha carteira de trabalho, né? Exatamente. No INAMPS só quem tinha carteira de trabalho. Inclusive, é bom lembrar que naquela época, todos os laboratórios, 100% dos laboratórios eram conveniados. Então, o INAMPS só atendia conveniado e as internações eram 100% conveniadas. O Hospital da Posse, né, só abriu em 82, 83, por aí. Então, aí eu fui trabalhar, em 79 eu entro no INAMPS, entrei no INAMPS em 80, né? Aí eu fui trabalhar num posto de urgência ali de Ramos, aí eu pedi minha transferência para Nova Iguaçu e fui trabalhar num PAN, né? E no PAN a gente tinha muito contato com a população, eu não sei se eu vou me alongar, mas qualquer coisa você fica avisa. bom. O nosso programa é longo, é bom por isso. Então, naquele PAN do INAMPS, quer dizer, me doía muito saber a população sendo atendida e um atendimento meio precário, porque era muita correria, o médico tinha vários empregos, então ele corria para um lado para o outro, e normalmente eu que ficava mais tempo. Eu começava a trabalhar às 7 da manhã, 9h30, 10 horas eu estava sozinha na unidade. E atendi, fiz algum diagnóstico de tuberculose. Quando foi em 82, 83, não, acho que já foi em 83, 84, assumiu uma diretora no Centro de Saúde Vasco Barcelos, que era uma pessoa extremamente comprometida. Vasco Barcelos é Nova Iguaçu, não é isso? Isso. Muito comprometida, e eu conversei com ela, ela me chamou para eu ir para a vigilância epidemiológica lá da unidade, né, que fazia um trabalho grande em Nova Iguaçu, era o centro da epidemiologia ali do estado, né, que eram todas as unidades estaduais, o Vasco Barcelos era uma unidade estadual, e aí a gente começou a fazer um trabalho, e eventualmente, quando faltava médico na tuberculose, ela pedia para eu atender, né? E aí eu comecei a atender, depois eu saí, eu pedi para retornar para o INAMPS, né? Por problemas que eu achei, não concordei, né, da direção lá da unidade. Essa diretora já tinha saído, que eu faço questão de falar, que é a Maria Aparecida Patroclo, né? Uma pessoa extremamente, uma sanitarista, médica, extremamente competente e tal. Ela que foi a grande responsável de eu ir para a tuberculose, eu sempre falo. Porque aí depois, quando eu fiz o concurso, né, o Estado. o SES, para a Secretaria Estadual de Saúde, eu fui para o Vasco Barcelos e pedi para ir trabalhar na tuberculose. E lá eu fiquei lá no Vasco Barcelos até 94. Quase 10 anos. Fiquei lá, 94. Aí em 94, eu lembro que eu fiquei um tempo que eu ia fazer mestrado, quer dizer, aliás, na verdade, minha especialização foi o mestrado, e eu não apresentei tese, e aí me avisaram, olha, não, você apresenta ou você vai perder. Aí eu falei, tá bom, então, aí eu pedi uma autorização para poder fazer a tese, eles me deram, o secretário na época me deu, e eu comecei a fazer. Só que eu acabei desistindo, né? Porque eu via tanta dificuldade, eu queria fazer muito mais uma análise do que tem sido os programas de tuberculose, né? Cheguei a fazer um levantamento lá no Vasco Barcelos, porque eu teve uma época que eu trabalhei com os 2 vínculos, então atendia praticamente, pelo menos 4 vezes na semana eu atendia. O dia inteiro. Era. E aí tinha... E a diretora, na época, pediu para eu mais ou menos coordenar ali e tal. Não consegui fazer muita coisa nessa época, mas o atendimento. Mas quando eu saí para fazer a tal da tese, estava todo mundo correndo, queria que eu apresentasse, e eu queria apresentar uma coisa maior. Eu queria fazer uma análise de todos os programas de tuberculose, até ali, como é que estava e tal. Aí eu vi, aí disseram assim, não vai dar tempo. Eu falei, então não faço. Pronto, entendeu? Porque do jeito que queria, eu ia fazer uma coisa que eu entendi que não ia contribuir com absolutamente nada. Então, fazer só para ter o título, não estava interessada. Então, larguei e aí vim para... Aí foi quando me indicaram para dirigir um departamento de perícia médicas aqui. Eu não queria, mas... Quando eu retornei para o Vasco Barcelos, foi quando o SUS já tinha entrado, né, depois dessa minha licença, e
E eu fiquei triste e chocada o que eu vi no Vasco Barcelos, né? Porque, na verdade, estava o que a gente chama na época a municipalização do SUS, era uma coisa assim de qualidade baixa. E aquilo me chocou tanto, aí eu aceitei o cargo só para poder fazer outra coisa. E é interessante, foi na época da doutora Aparecida, eu cheguei a fazer parte do SUDES. Lembra do SUDES? Lembro. Esqueci agora, né? É Descentralizado de Saúde. Então, eu cheguei a ser representante do movimento popular em Nova Iguaçu, no SUDES, que juntava o INAMPS, juntava o Estado, que era a CIDA, e juntava o movimento popular. Eu era de Associação de Moradores de Nova Iguaçu. E como é que você chega à gerência do programa tuberculose? Aí eu fui fui diretora do Departamento de Perícias Médicas do Estado, só fiquei 6 meses, eu mesmo pedi para sair, porque realmente não batia muito com o meu perfil, né? Então, pedi para... Cheguei nesse programa, isso foi em 95, acho que foi 95, 96, quando eu chego no programa. E foi um choque para mim, porque eu fiquei 1 mês tentando falar com o coordenador e não conseguia. Eu já estava lotada lá, mas não conseguia falar com o coordenador, porque ele tinha outras atividades. E aí eu fui me inserindo lá no programa e tal. Um colega disse, olha, aqui tem que fazer isso. E o que se fazia nessa época, isso foi na década de 90, né? Não se fazia praticamente nada, né? Eu comecei a me interessar um pouco no medicamento, porque eu via a necessidade de você ter um controle melhor e tal. E depois foi quando a Lia assumiu em 99, Lia Selig assumiu em 99. Aí eu acho que reestruturou realmente o programa melhor. E a partir dali eu passei a me envolver um pouquinho mais, mas nessa época eu pedi para o Hospital nessa época eu já estava com os 2 vínculos, do MINAMPS, da Secretaria Estadual, no programa de tuberculose. Mas aí eu pedi para ser lotada no Hospital dos Servidores, que eu já conheci o trabalho lá, de ser um serviço de DIP muito bom. Tinha ou não tem, né? Mas aí você saiu da gerência... Só com o vínculo do INAMPS. Sim. E continuei só com o vínculo do SES. E aí eu pretendia, nessa época, inclusive, fazer um trabalho, voltar para clinicar, né? Porque eu tinha parado de clinicar e eu sentia falta disso, né? Porque essa aproximação do doente então, sempre me sensibilizou muito, então eu quis ir para lá. Mas só que quando eu cheguei no hospital, eles disseram para mim que eu voltava. Não, Ana, você tem experiência de tuberculose, é para tuberculose que você vai cuidar aqui da tuberculose. Aí fiz algumas tentativas, deu problemas, então eu desisti. Aí foi em 2000, e quando é que foi? Foi 2004. 2004, a Lia Selig sai e entra a Lísia Freitas, isso. E aí a Lísia Freitas, ela estava vindo de um hospital, e aí ela procurou alguém que ajudasse. De Barreto? A Lísia? Lísia era do Ari Parreira. Do Ari Parreira. Do Ari Parreira. Instituto de Doenças do Tórax Ari Parreira. E aí eu peguei, comecei a ajudar, ela sempre contando muito comigo por fazer várias coisas, e eu fui me envolvendo. Depois pediram para eu coordenar, a Lísia mesmo pediu para eu coordenar um projeto que estava com a OPAS, né? Aliás, teve uma época com a Fundação Ataúfo de Paiva, né? Depois a OPAS assumiu, que era com recursos externos. E aí eu coordenei esse projeto dentro do programa. Aí eu pedi, em função desse projeto, para me aposentar no Ministério da Saúde. E, enfim, aí consegui e fui. Aí eu fui assumindo uma série. Na verdade, a Lísia foi me deixando carta branca para eu assumindo um monte de coisa. Aí, quando ela quis se aposentar, ela falou, Ana, agora eu gostaria que você assumisse. Aí eu disse que não ia assumir. Nunca gostei dessa... Isso foi quando? Mais ou menos. Foi em 2000... Ai, meu Deus do céu, acho que foi 2011, 2012. Então já tem 7 anos. Foi 2000. Porque eu lembro que esse projeto que eu falo, né, ele terminou em 2012. Um pouquinho antes eu assumi. Aí você assumiu. Então, daqui a pouco a gente vai falar do seu papel dentro da gerência.
E eu vou pedir o Roberto para fazer também um resumo da criação do fórum, com datas e motivações, e como é que você entrou nessa, que você vinha de um outro movimento. Né? Bom, na realidade, cumprimentando a todos os ouvintes, cumprimentando os colegas aqui no programa, eu sou psicólogo e desde do meu início do trabalho, da minha participação na faculdade de psicologia, sempre gostei de me envolver muito em causas sociais. Ainda enquanto estudante de psicologia, eu trabalhei num projeto, que era o Projeto Meninos do Rio, junto à Cruzada do Menor, e nós atuávamos, eu, o Carlos Basília também, que é do Fórum, e atuávamos diretamente na rua com jovens e crianças em situação de rua, e era um trabalho muito bacana, muito uma referência, era financiado pela Cruzada do Menor e pela Associação de Hotéis e Turismo da Zona Sul. Paralelo a isso, fui convidado por uma instituição chamada Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social, IBS, para começar a participar, desenvolver ações, e eu no trabalho junto com jovens envolvidos na prostituição de rua masculina. Prostituição masculina que era... Hoje tem ainda, mas muito pouco, mas na época era uma coisa assim gigantesca, principalmente no centro da cidade, aqui na Zona Sul, na área da Central do Brasil. Era o começo da epidemia da AIDS, as DSTs e ISTs hoje, chamadas infecções sexualmente transmissíveis, explodindo, uma falta de informação geral, o uso do preservativo ainda muito restrito. Então a gente tinha um trabalho diretamente nas ruas de agregar valor, de conversar com as pessoas, de criar vínculos, de tentar discutir questões que pudessem fazer uma mudança de comportamento. Nessas passagens, outros projetos foram surgindo, até que fomos convidados em 2003, um pouquinho antes, quando começou o projeto Fundo Global, melhor, foi depois. Na realidade, já existiu, o Fórum já existia antes. Em 2003 o Fórum foi criado, né? Nós já tínhamos o Fórum de ONGs AIDS. Eu participei desde o início, em 97, da criação desse Fórum, que reunia organizações, e lembrando que o Fórum do Rio de Janeiro de AIDS foi o segundo movimento organizado de organizações sociais a discutir e a levar informações e discutir políticas públicas de AIDS no Brasil. Foi primeiro São Paulo, depois Rio de Janeiro. E por conta dessa militância, uma coisa sempre vai puxando a outra. Em 2003 é criado, então, o Fórum de Tuberculose, e foi para nós uma surpresa muito grande que, mesmo lidando com a questão do HIV/AIDS, das ISTs, desde o final dos anos 80, quando a gente começou a escutar falar em tuberculose, a pergunta sempre que vinha era essa: mas isso ainda existe? Porque ninguém falava de tuberculose, não tinha visibilidade nenhuma, tanto que todas as vezes que a gente tentou discutir isso em outros grupos, era sempre rechaçado. Vocês ficam inventando coisa para ganhar dinheiro, que isso não tem sentido, estão querendo inventar doença que não existe mais. Porque era grande fantasia. Hoje, a gente olhando para trás, vê toda a história, por exemplo, que você fala da Fundação Ataúfo de Paiva, começando lá em 1900, uma época que não existia medicação nenhuma, mas que ela já estava envolvida nesse acolhimento das vítimas da tuberculose, no apoio às famílias, também, né? Aos órfãos da tuberculose. E exatamente nessa mesma lógica. Ninguém fala, ninguém toca no assunto, ninguém sabe, tem um estigma muito grande. Eu acho que isso é sempre importante se falar sobre isso, porque quem trabalha nessas questões, quem se empenha nessas questões, carrega esse estigma também. Muitas pessoas, não vem falar isso aqui não, vem trazer esse problema para cá não, que isso aqui não existe. E quando a gente começa a conversar um pouco mais, aprofundar a conversa, vê que existe muito mais do que se pensava que existisse. Então, em 2003, quando foi criado o Fórum, eu já estava envolvido em vários espaços desses, inclusive num colegiado que tinha nacional, junto ao Ministério da Saúde ligado à AIDS. E aí começamos a levar essa discussão. Eu nunca esqueço que uma vez o Dr. Pedro Schecker, que dirigia o programa de AIDS do Ministério da Saúde, me convidou para, junto com um médico de lá do departamento de AIDS, fazíamos uma apresentação para essas representações de todo o Brasil que faziam parte desse mesmo colegiado, falando da questão da tuberculose e principalmente da co-infecção tuberculose e HIV. E aí é importante a gente destacando já nessa fala
o quanto é letal essa co-infecção. A tuberculose ainda é a doença que mais leva a óbito pacientes HIV positivos e, lamentavelmente, ela é pouco discutida na formação profissional, pouco discutida nas unidades de saúde, pouco discutida na formação das políticas públicas, e acaba que a gente trata uma coisa, dá remédio para uma coisa e não se discute a outra. E, por tudo isso, a gente foi dando um volume. Aí veio o projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, onde o Fórum de Tuberculose do Rio, que era o primeiro do Brasil, serviu de referência para a criação dos comitês metropolitanos. Vários deles se transformaram em fóruns. Hoje existe uma rede nacional de vários estados que envolve sociedade civil e gestores locais nessa discussão. Agora, inclusive, está prevista uma reunião agora para esse próximo mês, uma reunião em Brasília desse colegiado. Mas, enfim, essas questões são importantes, que não é apenas o participar por participar. Então, é sempre trazer, agregar novos parceiros. O fórum passou a ter essa importância grande. Foi dada origem também à criação do Observatório Tuberculose Brasil junto à Fiocruz, que reúne essas informações, tem uma quantidade gigantesca de seguidores. Mas uma questão que a gente... Você falou em torno de 4 mil seguidores. Em torno de 4 mil seguidores na página do Facebook, Observatório Tuberculose Brasil. Mas tudo isso ainda é muito pouco, porque, na realidade, a gente discute, e eu me lembro que, há uns anos atrás, nós fomos para um evento em Salvador, e naquela hora do intervalo, acabou o evento, e vamos fazer uma visita ali no Mercado Modelo, com a camiseta do projeto. E toda hora alguém parava, olhava para a camiseta e chamava: posso falar com você um pouquinho? Chamava para um canto e fazia alguma pergunta sobre tuberculose, com medo de que alguém escutasse: meu pai tem tuberculose, minha avó já teve tuberculose, eu estou com desconfiança que eu tenho tuberculose. Isso era assim, assustador, o quanto aquelas pessoas estavam oprimidas. No momento que viram uma camiseta, alguém vestindo uma camiseta escrita tuberculose, você, peraí, ali é um local seguro. E o quanto isso chama a atenção do quanto se pode fazer, dando visibilidade para esses espaços, dando visibilidade para essas ações. Nós temos... O seu relato me fez lembrar uma entrevista que a gente fez aqui com o deputado Gilberto Palmares, que à época era o presidente da Frente Parlamentar de Tuberculose e AIDS aqui na Assembleia do Rio. E uma das coisas que ele me falou foi exatamente a mesma que você acabou de dizer. Quando vocês propuseram a ele a criação dessa frente, e ele foi levar isso para os seus pares, para os outros deputados... E foi a primeira do Brasil? E foi também a primeira do Brasil. O Fórum foi o primeiro do Brasil e a Frente Parlamentar da Tuberculose também foi. E os outros deputados diziam: mas para que você quer abrir uma frente para tuberculose? Isso não existe mais. Você lembra disso, Roberto? Exatamente isso. Enfim, vamos lembrar um pouquinho da história da tuberculose, porque a gente deu o nome do programa de hoje como sendo o que a gente pode fazer para melhorar os indicadores do controle da tuberculose no Rio de Janeiro. E um dos motivos que faz a gente se questionar, primeiro, a descoberta da bactéria que provoca a tuberculose é de 1882. Em 1905, o descobridor, o Robert Koch, que era um alemão, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por ter revelado a causadora da peste, chamada peste branca. Uma doença secular que existia desde a época dos faraós, já existia. Hoje é comprovado isso. Não, há estudos que dizem que a presença da bactéria em Homo erectus, ou seja, na espécie anterior a Homo sapiens. Mas o diagnóstico nós já temos desde 82. Depois, a tuberculose recebeu um segundo prêmio Nobel, que foi em 1952, quase 50 anos depois do primeiro, que foi do Selman Waksman, um ucraniano naturalizado americano que descobriu a primeira droga, que é a streptomicina, que combatia a tuberculose. Então, a gente já, há mais de um século, a gente sabe o que causa, há mais de meio século a gente sabe como tratar. E aí eu vou dar uns dados aqui que a Denise Aracaki, a coordenadora do Programa Nacional de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, trouxe no último evento
promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, pela analista aqui presente, e com a participação, a parceria do Fórum de Tuberculose. Então, a Denise Aracac apresentou uns dados, eu vou ler alguns aqui para os ouvintes. A tuberculose acometeu 10 milhões de pessoas no ano de 2017, que é o último levantamento. Ou seja, uma doença que a gente já conhece há mais de um século, ainda adoece 10 milhões de pessoas. E o que é mais grave? A mortalidade produzida pela bactéria da tuberculose alcançou 1,6 milhões de pessoas, sendo que desses 1,6, 300 mil pessoas eram HIV, tinham soropositividade para o vírus HIV. Em relação ao Brasil, a Denise Aracac também apresentou o seguinte dado: 75 mil casos novos de tuberculose no Brasil e um dado que a gente considera alarmante de 4.500 mortes, também em 2017, por essa mesma causa, sendo a bactéria da tuberculose a primeira causa de mortes de pacientes de HIV/AIDS. Então, antes da gente centrar no Rio de Janeiro, eu gostaria de ouvir vocês em relação a como explicar que uma doença conhecida, com tratamento conhecido, com diagnóstico simples, pode ainda estar levando no Brasil e no mundo a um descalabro desse nível, com 10 milhões de casos no ano de 2017. Alexandre, quando eu saí de casa para vir aqui para o estúdio, para fazer o programa, estava escutando na televisão o caso de uma mulher grávida que deu entrada para fazer em trabalho de parto e morreu, causa de morte, sarampo. Então, sarampo tem um estigma muito menor. Se escuta eu desde criança falar em sarampo, vacinação de sarampo, carteirinha da vacinação. E a gente está escutando assim, casos o tempo todo agora de sarampo, uma campanha excepcional agora para vacinação de sarampo. E, na realidade, na tuberculose não é diferente, e várias outras patologias não é diferente. A gente tem os problemas, tem uma série de resistência, uma série de desconhecimentos, se descobre as possibilidades de enfrentamento, tem aquela zona de conforto, já relaxou, não precisa mais se preocupar, já tem remédio para isso não mata mais. No HIV, a gente tem um medo muito grande disso. Sempre que sai uma medicação nova, ou diminui... isso já não mata mais antigamente, agora só tomar o remédio aqui. Não é só tomar o remédio, tem que fazer a prevenção também. O ideal é que não pegue a doença. Se pegar, que tem o tratamento. Ainda não existe a cura definitiva. Tem agora umas possibilidades sendo apresentadas, mas uma coisa muito longa. Mas lembrando que sarampo ainda continua matando e uma série de outras doenças dessas continuam matando. Então, essa falta de cuidado da população como um todo, mas dentro dos espaços de formação profissional e de mobilização, isso é importantíssimo. A questão, eu já contei aqui em outro programa que eu vim, que uma determinada universidade, na Universidade Federal Fluminense, há alguns anos me convidou já umas 2 ou 3 vezes para fazer uma palestra de tuberculose para alunos de medicina. E eu sou psicólogo, mas o que o médico que me convida sempre fala, que se eu vou falar como médico, você vai falar como ativista, com uma visão muito mais ampliada, e a ideia de que sensibiliza aquele profissional, que mesmo que ele não vai trabalhar com tuberculose quando se formar, que ele vai trabalhar em outra área, ele tem uma sensibilidade maior para olhar para aquela questão. E é bacana que já em congresso da Supterra, a gente tem encontrado vários alunos que foram alunos que estavam nessas palestras, que vem, que bom eu encontrar o senhor aqui, eu assisti a sua palestra e me interessei pelo assunto. Supterge, para os ouvintes, é a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Exato. Então, o tempo todo, então a gente acha, porque fez a faculdade, se formou, e esse profissional que não teve contato com essas questões todas, essas delicadezas, as sutilezas, as necessidades de uma sensibilização especial para determinados grupos mais do que outros, ou para enfrentar determinadas resistências, isso tem que ser feito dentro da academia, dentro dos espaços de formação. Isso é para o médico, mas é para o enfermeiro, é para a assistente social, é para o psicólogo, é para os auxiliares de enfermagem, enfim, é para todo mundo que tem envolvimento, porque essas pessoas, quando chegarem na ponta, quando elas enfrentarem esses casos, elas vão estar minimamente capacitadas para isso, ou pelo menos ter uma noção de, eu posso procurar informação em tal lugar.
Você falou do Gilberto Palmares, ele fez, ainda no final do mandato dele, uma audiência pública dentro do Complexo do Alemão. Nós tivemos a presença de vários agentes comunitários de saúde. Todos eles diziam que não tinham tido informação nenhuma, além daquela roda de conversa dentro que ele promoveu sobre tuberculose. Então, eles estavam trabalhando e aí, na hora que surgia algum caso, tinha que pegar um folheto, pegar um manual, ir lá para a internet para procurar, porque ninguém sensibilizava. Não. E é uma doença que tem um impacto gigantesco dentro de comunidades empobrecidas. Então, eu acho que a gente ter esse olho hoje em dia, e acho que para final de 2019, para o ano que vem, a gente vai pensar de criar espaços maiores desse envolvimento. É fundamental que esses espaços de formação sejam sensibilizados para a tuberculose e para outras questões também ligadas à situação econômica, social da população. E eu me lembro que, em cima da sua fala, Roberto, de uma pesquisa que o Conselho Federal de Medicina fez, pedindo aos médicos que citassem 3 sintomas da tuberculose, e aí a conclusão é que os médicos não sabiam citar os sintomas da tuberculose. Você lembra disso? Lembro disso. Existem alguns grupos no Facebook de pacientes, ex-pacientes, e eu evito entrar no grupo, porque quando eu entro no grupo eu vejo perguntas e dúvidas tão absurdas que eu falo assim, como é que o profissional que está tratando essa pessoa não... E sempre eles falam assim, eu tenho vergonha de perguntar lá na unidade, eu perguntei, ninguém me informou, acabei meu tratamento, será que eu já posso beber agora, porque eu parei de beber porque eu estava tratando? Informações que são fundamentais de serem dadas, serem tiradas, tem mais alguma dúvida? Você quer saber mais alguma coisa? Porque não é só varia, fez a ficha, deu um remédio, vai embora, tchau, acabou tudo. Na verdade, as pessoas têm... o caso que a gente sempre conta da Rita Smith, da Rocinha, que começava e parava várias vezes, até que um dia com uma assistente social falou, espera aí, não vai embora agora, não quero conversar com você. E aí bateu um papinho com ela no final da consulta, lá fora do posto, e assim, a primeira pessoa que me viu como gente foi essa mulher. Então, por ela eu vou fazer o tratamento. E anos depois ilustrou a mesma pessoa que já tinha começado e parado várias vezes, ilustrou a campanha da Organização Mundial de Saúde para o mundo todo, participou de um congresso na África do Sul, conheceu o presidente de Portugal, quando o presidente de Portugal, na época que era um representante mundial da questão de tuberculose, foi visitar a Rocinha, fez questão de conversar com a gente, tirar foto junto com ela, com o Carlos Basílio, eu entrei de paraquedas, ele tirei foto junto também, o Jorge Sampaio, mas o quanto uma atenção especial, um olhar assim, peraí, fala, o que você está sentindo, o que eu posso ajudar você, fez diferença na vida daquela pessoa e poderia ter feito da comunidade como um todo. Vou fazer a mesma pergunta, então, para a Analice, voltando. Dos dados da... Como é possível que uma doença que já é conhecida há mais de 100 anos, que tem tratamento há mais de meio século, consegue ainda acometer 10 milhões de pessoas no mundo e matar 1,6 milhões de pessoas no mundo? Eu acho que é bom a gente retornar lá atrás, né? Na época da Revolução Industrial, né, na Europa, foi quando, inclusive, a tuberculose ganhou o nome de peste branca, porque foi uma doença que se espalhou por todos os lugares onde estava tendo a industrialização, né? E as pessoas ficavam anêmicas, aí ficavam com a pele branca. Aí o pessoal... Então, naquela época, foi justamente que eles tiraram as pessoas do campo, né, onde elas viviam como agricultores e tal, e mandaram todo mundo, né, mão de obra para a indústria. E essas indústrias, o que elas faziam? Elas faziam casinhas, né, para poder botar lá os operários, e essas casinhas não tinham ventilação, o sol não batia, né? Essas coisas que favorecem. Né? E, por outro lado, também, pelo visto, né, os industriais não estavam muito preocupados em que as pessoas tivessem todo o conforto. Eles queriam as pessoas lá, então morava assim, um monte de gente no mesmo local. Isso facilita a disseminação da doença. Sim, uma doença de transmissão aérea. É só pegar uns filmes que tem passado, né, mostrando qual era a moradia dos... É muito semelhante ao que eram nossas favelas. A partir do momento que começou a melhorar as condições de vida na Europa, houve uma queda acentuada da incidência da tuberculose, né? Houve queda de óbito, e nessa época ainda não tinha medicação. Mas só o fato de melhorar as condições de vida dessa população já diminuiu bastante essa incidência.
E você observa, no decorrer dos anos, se eu pegar, por exemplo, o que tínhamos de incidência. No início do século passado, aqui no Rio de Janeiro, era semelhante ao que nós temos hoje nas nossas comunidades e nas áreas mais precárias, que chega a 300, 400, né? Por 100 mil. Né? O Estado do Rio de Janeiro tem uma média de 73, hoje, né? 88, 2018 a taxa de incidência do Estado foi de 73,3, né, por 100 mil habitantes. Isso é a média do Estado, né, porque você tem lugares, né, particularmente no interior, o interior do Estado do Rio de Janeiro responde por 13%, aliás, está em 12%, né, dos casos de tuberculose no Estado, a capital responde por mais de 50%, enfim, a metropolitana 1, que é onde está a capital, responde por 70 e tantos, 76% dos casos de tuberculose. Então, você vê que é uma doença que ela está localizada nas áreas mais pobres. É diretamente ligada às condições de vida. Né? E mais povoada. Diretamente ligada às condições de vida das pessoas. O Estado do Rio de Janeiro é um estado onde 90 e tantos por cento, 96%, é população urbana, né? Então, a área rural é muito pequena. E isso facilita, porque você vai aglomerando. A tuberculose é uma doença eminentemente urbana, né? Então, você pega aqui no estado as nossas favelas, pega algumas áreas da Baixada Fluminense, onde é muito semelhante às condições, né, de moradia a das favelas, né? Muita gente morando no mesmo local, com pouca ventilação, etc., etc., que é onde estão as nossas incidências mais altas. Se a média do estado é 73, você chega nesses locais, é 300, é 200, é 400 por 100 mil. Aqui na capital mesmo, a gente ainda não consegue delinear bem, exceto a Rocinha, porque tem um CEP próprio, então tem todas umas questões que tem que mudar para a gente tentar descobrir exatamente qual é a incidência. Mas se você pega, por exemplo, bairros ali no entorno da Maré e do Complexo do Alemão, você vai ver incidência, já vi bairro lá com 400 por 100 mil. Com níveis de África subsaariana, né? Exatamente. De África. Agora, vamos lá. A gente descobriu a medicação, né? Ficamos todos felizes, né? Na década de 70 encurtou o tratamento, agora nós vamos resolver o problema. Ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Só que, além desse fato da incidência continuar, nós temos uma dificuldade importante, que é dois fatores eu acho que pegam muito nisso, né? Aliás, dentro desses fatores tem outros subfatores, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é o acesso do cidadão à rede de saúde. As unidades, né? Durante o SUS, o que você tinha? Você tinha dificuldade, né? As pessoas para atender, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Baixada Fluminense. Antes do SUS, você disse. Antes do SUS, as pessoas, coitadas, chegavam na unidade às 3 da manhã para pegar número. Aí depois acabava o número, quando começava a distribuir, acabava o número, todo mundo para o PU, né? O posto de urgência, porque não tinha outro jeito. Então você vê, a posto de urgência atendia daquele jeito, né? Tudo correndo e tal, e aí o cara rodava, e até hoje, né? Mesmo quando você aumentou um pouquinho o acesso, mas ainda não é adequado, o município do Rio aumentou muito, mas já está diminuindo. Você chega na Baixada Fluminense, você ainda tem uma dificuldade de acesso aos serviços, e fora isso é toda a formação do profissional. A formação do profissional hoje não tem dois problemas seríssimos. Primeiro, que a nossa, e isso não é de agora, isso já vem lá do tempo que eu estava na faculdade, né? Você tem um profissional que é muito voltada para a especialização. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, era uma especialização precoce. No segundo ano, o cara já estava indo para a maternidade porque ele queria fazer obstetrícia. Então, existia toda uma especialização muito precoce, né? E ainda existe isso hoje, porque hoje as pessoas, você chega numa faculdade hoje, o cara já está definindo ali o que ele quer fazer, ele já direciona para isso, ele não quer ir para atenção básica. A minha formação, por exemplo, foi praticamente tudo em hospital. Eu fui fazer ambulatório no 6º ano, e mesmo assim tinha pouco doente, porque era lá no hospital, então era um ambulatório pequeno e tal, então era difícil. Então você saía da faculdade sem nunca ter uma experiência de ambulatório, né?
E aí você. E o pior, a formação sua em hospital universitário deixa a desejar, porque o hospital universitário pega, né, as coisas mais raras, as coisas mais difíceis e tal. Então, esse tipo de formação, quer dizer, fora. E eu acho que talvez isso esteja até um pouco pior. Eu não sou de dizer, porque agora, no meu tempo, não acho isso, não. Mas o fato é que hoje cada vez mais se especializa. A indústria farmacêutica, a indústria de tecnologia médica, ela tem um papel importante de influência dentro dessas universidades, infelizmente. Então, estimular o médico a fazer diagnóstico, tudo é tomografia, tudo é exame. Sem tomografia, eu não posso trabalhar lá na atenção básica, lá no meio do mato, porque não tenho acesso à tomografia. Então, é uma visão distorcida, né? Eu acho que cada vez mais o médico sabe menos semiologia, né? Encosta menos a mão no paciente. Encosta menos a mão no paciente. Ouve menos o paciente. Ouve menos o paciente, mal ouve. Né? Eu conheço médicos que são, as segundas referências, são extremamente competentes, mas ele de vez em quando dá uma mancada, porque ele mal ouve o doente, porque é tão rápido o atendimento na tuberculose, né? Assim como nos outros. Que dificulta, e aí ele não faz o diagnóstico, porque ele pode ser muito bom, mas ele tem que ter ouvido, né? Mas Ele tem que... você citou, Analice, com toda a propriedade, uma questão da formação do médico, uma questão histórica que não é só do médico, que mostra outras categorias também, mas que mostra também que há um componente social importante, né, na tuberculose. A tuberculose, inclusive, é considerado um indicador social, né? Uhum. País desenvolvido, país com as necessidades sociais atendidas, tem menos tuberculose, e o inverso é verdadeiro. A gente tem uns grupos que a gente chama de grupos de risco maior de desenvolver a doença. Fala um pouquinho desses grupos, que a gente sabe que é 60 vezes maior a chance, como, por exemplo... população prisional. População prisional, população de rua. Mas situação de rua. Grupo, a Analice estava falando, me lembrando de duas coisas que eu acho que são importantes. Num determinado momento, quando o Gilberto Palmares estava discutindo e aprovando o passe livre para os pacientes em tratamento de HIV e de tuberculose, e uma das questões que se tinha, assim, que um dos motivos que as pessoas alegavam de não ter ido pegar o remédio, não ter ido no médico, porque não tinha dinheiro para pagar passagem, porque não estava trabalhando. E aí, quando foi feita, estava tendo essa discussão, eu participei de um programa de rádio com um médico super famoso, não vou citar o nome por questões éticas, mas era um médico que estava tratando, inclusive, naquela época, do então governador Pezão. E ele ficou gritando no microfone assim, que era um absurdo vocês ficarem defendendo botar tuberculoso dentro de ônibus, porque vocês são criminosos. E eu falei assim, gente, eu estou assustada com a sua fala. Um professor universitário, médico de um hospital que o senhor trabalha, fazer uma fala dessa. Nós tivemos também recentemente um advogado, acho que você escutou até o depoimento dele na Câmara de Vereadores, classe média alta, jovem, com 24 anos começou a ter alguns sintomas e pesquisando na internet, falou assim, eu acho que isso me parece ser tuberculose. Procurou a médica dele, ela ficou particular, também meio perdida, vai daqui, vai dali, vai lá, começou a fazer um tratamento de tuberculose. E os sintomas não passavam, foi passando o tempo, pesquisando, ele falou assim, eu acho que essa tuberculose é resistente. Isso ele, um jovem de 24, 25 anos, descobriu lá na internet, e aí conseguiu, através de contatos, parar lá no Centro de Referência Hélio Fraga, na mão da doutora Margarete Dalcomo, e estava com tuberculose multidrogas resistente. Então, o Bruno, esse advogado, ele ficou dos 24 aos 26 anos tratando a tuberculose dele com todos os problemas que todo mundo sente, com a única diferença, ele tinha todos os amigos, a família, junto com ele, uma excelente alimentação, quando morador no Flamengo, um apartamento super top. E quando ele se curou, ele falou assim, gente, se eu com tudo favorável para mim, adoeci e passei por tudo isso, o que deve ser para essas pessoas que não têm esse apoio? Procurou na internet de novo, localizou o Observatório de Tuberculose, o Fórum Tuberculose, fez contato com a gente, aí foi eu e o Carlos conversar com ele aqui na Orla de Copacabana, num barzinho, e ele falou assim, eu quero me colocar à disposição para gravar uma fala, e aí ele participou de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, foi na LERJ também, gravou um vídeo, botou na internet, falando que se para ele, com toda essa estrutura de reforço, de ajuda, foi dificílimo ele fazer aquele tratamento, o que não seria para a pessoa que não tem esse apoio.
E nós tivemos pessoas famosas também, que o Tiaguinho, que teve tuberculose, depois se colocou à disposição, gravou várias campanhas de tuberculose. O Thiago Silva, jogador de futebol. Tem agora a cantora dessas sertanejas, que ela vai e volta, também ela meio enrolada. Maria, né? Com o tratamento dela. Mas essa visibilidade é importante quando as pessoas também usam e falam assim, ó, se eu tive, que eu sou uma pessoa famosa, para você que está aí sem essa fama toda, vai ser muito mais difícil, tem que cuidar muito mais. E aí você fala da questão dessas populações, né? Populações em situação de pobreza, pessoas de moradores de comunidades empobrecidas. As condições que ela vive não só facilitam a transmissão da doença, como dificultam também que ela tenha condições de prevenção e condições de atendimento adequado, né? Então, uma comunidade, como a Analista citou aqui, a Rocinha, ou Manguinhos, ou muita gente morando na mesma casa. Eu visitei a Rocinha uma vez, num determinado ponto, que você tinha corredores por baixo de outras casas, com casas já feitas ali por baixo, onde a única entrada de ar e de luz era a porta da casa. Então, você abria a porta, entrava, não tinha uma janela dentro daquela casa. Uma pessoa com tuberculose ali vai passar muito mais rapidamente para as outras, e aquilo vai se multiplicando de uma forma violentíssima. A complexidade do controle da tuberculose envolve, inclusive, uma questão urbanística, né? Exatamente. Tanto uma das falas que foi feita quando criaram o Minha Casa Minha Vida na Rocinha era eliminar a tuberculose, ou diminuir os indicadores de tuberculose, porque a pessoa com uma casa arejada, com janela, a dificuldade de transmitir para outras pessoas já é muito maior, o que não quer dizer que não vai acontecer. Eu falei do advogado morador aqui de classe média alta na Zona Sul, mas para aquelas pessoas é maior. População em situação de rua, porque além da dificuldade do acesso ao tratamento, do acesso à medicação e dos cuidados necessários durante o período de tratamento, é uma população que está ali relegada totalmente. Ela está às vezes pega o remédio, vem a guarda municipal, leva tudo, inclusive o remédio. Isso várias vezes já presenciei cenas assim. O pessoal vai recolhendo tudo. Pessoas com HIV também que moram na rua, é um relato frequente. Quando a guarda municipal passa recolhendo, tirando as pessoas daquele local, tudo vai embora. Vai a roupa, vai a comida que está ali e vai também os remédios, as coisas que estão com ela naquele momento. E população em situação prisional. Para quem nunca teve a experiência de entrar num presídio no Brasil, é uma das experiências mais aterradoras possíveis. Eu esqueci de falar que nos anos 90 eu tinha um projeto chamado Projeto Tereza Fugindo da AIDS, que era um projeto que atuava em 10 unidades prisionais do Estado, trabalhando, discutindo a questão do HIV/AIDS, distribuía camisinha, e conversava com as pessoas para esclarecer as dúvidas e dar essa ideia da prevenção. Já era uma situação assustadora nos presídios que eu trabalhava. Eu trabalhei em Bangu, trabalhei aqui no antigo complexo da Freicaneca. De lá para cá, a situação piorou absurdamente. A quantidade de profissionais de saúde diminuiu consideravelmente. A quantidade de pessoas presas aumentou. E agora, até conversava com a Analice um pouco, que eu vi um projeto de lei que estava da privatização das unidades prisionais, que é assustador também. Que fala assim, se o preso está lá reclamando porque está amontoado, que todo mundo dormindo junto, mas ele tem como pagar, ele paga então a cela dele sozinho, vai ter a cama dele, a geladeirinha dele, ou seja, vai ter o kit, o hotelzinho dele ali dentro, que ele está pagando, e o resto continua amontoado lá dentro. E quando a gente fala amontoado, às vezes as pessoas têm que brigar ou lutar para um lugar para deitar no chão para dormir. E parece absurdo, mas a realidade, lamentavelmente, é essa. E quando consegue ter uma falta, uma carência muito grande de profissionais de saúde, quando ele consegue dar uma sorte de ser diagnosticado, um profissional que atendeu, descobriu que ele está com problema e está precisando fazer um determinado exame, aí vem as ambulâncias do SOI, ele vai ficar... tem um caso de eu posso ter essa Dona Márcia de Niterói, ela teve um filho e ela procurou a gente depois, quando o filho morreu, e se colocou também à disposição, igual o Bruno, para fazer fala lá sobre a situação. Gravou depoimento junto com o Gilberto Palmares na Alerj. O filho começava a passar mal, vomitar sangue, aí espera a ambulância. Quando a ambulância chegava, ele ficava na ambulância cozinhando no sol, 1 hora, 2 horas, 3 horas, com um monte de outros presos ali dentro. Então ele vomitava sangue em cima dos outros, apanhava dos outros. Então, além da doença dele, ele era agredido, até chegar numa unidade de saúde onde ele ia ser atendido. Depois
quando faltava 10 meses para terminar a pena dele, ela foi chamada, entregaram ele num carrinho de supermercado, aquele monte de osso ali dentro do carrinho, leva ele para morrer em casa. E ele morreu poucos meses depois. E ela também ficou assim, chocada, gravou vários depoimentos. Os filhos dele, ela cuida até hoje. E sempre se coloca à disposição de fazer falas, fazer... Então, essa população... A gente já entendeu há décadas que a tuberculose é uma doença com estigma, por um lado, e, por outro lado, é um indicador social, mas a gente não apoia as questões sociais que podem modificar, mesmo não é nem melhorar as questões de, vamos dizer, as pessoas se alimentarem melhor para não ter tuberculose, as pessoas viverem melhor para não se contaminar com a tuberculose, mas uma vez você já tendo detectado que o paciente está com tuberculose, esse paciente tem que ser apoiado, porque uma das ideias que se tem da questão do sistema prisional é que ele vai ficar lá para sempre. Não existe ficar lá para sempre na legislação, no Código Penal brasileiro. Nenhum interno do sistema prisional brasileiro vai ficar no sistema para sempre. Ele vai sair do sistema. Não, é uma questão sádica e as pessoas esquecem que, independente do crime que aquela pessoa, que muitos cometeram que estão ali dentro, tem quase 20% ou 40% dos presos estão há mais de 2 anos esperando ir para o julgamento sem ter ido. Então, muita gente ali é preso sem prova nenhuma para atender vagas. Não quer dizer que está ali, tadinho, inocente, está ali. Mas tem muita gente que realmente, que não sabe por que foi preso e está ali dentro. Mas, Roberto, existe uma realidade que é a seguinte. Nós que participamos do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil, nós tivemos envolvidos, inclusive, num sistema de aperfeiçoamento disso, né? O melhor exemplo foi no sistema prisional de Manaus. Todo e qualquer indivíduo que fosse entrar dentro do sistema, que fosse preso, antes dele entrar na penitenciária, ele se submetia a um raio-x de tórax e um exame de escarro, se ele tivesse escarro para ser examinado. E isso você já corta na entrada aquele indivíduo que vem da comunidade bacilífero, mas a doente. maioria adoece lá dentro. Aí é a outra questão. O outro ponto importante, inclusive apareceu fortemente nesse seminário, é que o indivíduo entra muitas vezes com o bacilo dentro de si, mas não doente, e com as condições de estresse e outras que existem lá dentro, ele baixa a sua imunidade e adoece, ou então ele é contaminado lá dentro. Ou seja, a gente fica pensando, eu me lembro que eu atendi pacientes do sistema prisional lá no Hospital de Curicica, e eu ficava pensando, não existe um lugar mais fácil para você tratar um paciente do que o paciente que está no sistema. Quer dizer, ele não vai sair do sistema. Dentro do sistema ainda tem um problema maior, que os profissionais que trabalham ali dentro também estão vulneráveis às visitas que vão fazer também, que são feitas dos familiares que vão visitar também. Então, o profissional que está ali em contato direto com aqueles presos naquelas galerias, ele também está nesse mesmo contexto de ser contaminado com essas doenças. Quer dizer, a questão dos familiares lá dentro, mas também quem já foi para uma visita num presídio, sabe que as pessoas chegam... Você escutou no seminário várias pessoas conversando com você, que vão na véspera, passam a noite toda dormindo na rua, debaixo de... Quem tem dinheiro tem umas barraquinhas, dorme na barraquinha lá. Isso é verdade. O Complexo de Gerição tem barraquinha que você aluga para dormir dentro num colchonete. Agora, então, isso tudo são situações que vão agravando ainda mais esse processo. Fala, Annalise. Uma questão que eu acabei não colocando, que é um fator, né? Por que a gente tem não consegue curar, apesar de ter medicamento? Eu acho que é o setor, essa questão da rede de assistência. A pessoa tem dificuldade de acessar o sistema e além da formação do profissional, como é esse atendimento, né? Então, ele é muito corrido, a pessoa não detecta e o paciente roda, até fazer o diagnóstico já numa fase tardia. Você comentou já. Quando não, ele vai a óbito. E aí o diagnóstico a gente só faz e ele já está, né, indo a óbito. Outra questão muito importante, que aí quer dizer que por que a gente tem uma cura baixa, né? A nossa cura hoje está menos de 70%, é o acolhimento. Como é que você atende essa pessoa, né?
Isso é uma coisa que não acontece só na tuberculose, mas na tuberculose é essencial, um tratamento de 6 meses e tal. Com 4 antibióticos. Com 4 antibióticos, tudo muito difícil. Então, o acolhimento que você faz, como é que você cuida desse doente, é muito importante. Então, se você não fizer isso, né, e cada vez mais a gente está, enquanto gerente do programa, né, a equipe lá está envolvida em tentar mostrar, né, para as pessoas e capacitar as pessoas para isso, de ter um projeto individual para cada pessoa. Cada pessoa, as pessoas são diferentes, cada pessoa é uma pessoa e você tem que analisar. Agora, para isso, você precisa ouvir a pessoa mais tempo, não pode ser aqueles atendimentos vapt-vupt. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é o fato da tuberculose no estado. No Brasil, nos últimos anos, ele vem tendo um aumento de incidência. Isso. Nós estávamos em menos de 70, hoje estamos com 73 por 100 mil. E isso é no Brasil, e aqui no estado, né? No Brasil todo, a gente tem observado, nós no estado, nos últimos 4 anos, tivemos um aumento considerável. E é importante ressaltar o seguinte: aumentou o desemprego, aumentou a incidência. E aqui no estado nós temos mais outro fator importante, aliás, em outros estados também tem, mas aqui no estado a gente está muito visível essa questão da tuberculose dentro dos presídios. De 2015 para cá, a gente dobrou o número de pessoas diagnosticadas no presídio. Se a gente, em 2015, a gente tinha cerca de 800 doentes, hoje a gente está com 1.700. Isso é um caos, né? O sistema de atendimento dentro do sistema, né? Não ajuda, né? Está demorando mesmo. Primeiro, que você tem dificuldade de tirar o doente lá do sanatório. O certo era que você tivesse equipes de saúde suficiente em cada unidade prisional que estivesse examinando as pessoas, né? Fazendo busca ativa, que não é feito, né? Nem quando você descobre um doente, você faz busca de contato ali, exame de contato. Não é feito. Então, isso é um prato cheio. De jeito que está nossas unidades prisionais, né? A gente dobrou o número de pessoas privadas de liberdade um pouco antes da Copa e eu sei que na década de 90, se não me engano, a gente tinha 14 mil presos. Hoje a gente tem 54 mil pessoas aprisionadas, né? Grande parte, 40%, nem sequer tem pena. Quer dizer, a ideologia, né? A proposta de que você tem que prender as pessoas para conseguir acabar com a violência está mais do que comprovado no mundo inteiro que isso é falácia. Isto não resolve o problema. A gente está mandando gente para os presídios, mas está aumentando a violência, então esta não é a solução. Estamos mandando que os menores para a tal de medida educativa, né? Com a proposta de baixar a maioridade. De baixar, e a gente não está resolvendo o problema. Então, em 2014, foi assinada uma política de atendimento integral à pessoa privada de liberdade. No estado do Rio de Janeiro, somente um município aderiu, que foi São Gonçalo. Agora, outros municípios estão começando a aderir. O Rio de Janeiro está começando a aderir, Resende. Outros municípios estão começando a aderir, que é colocar equipes de saúde suficientes dentro de cada unidade. Agora, além disso, é claro, do jeito que a gente tem unidades aí com mais de 200%. Não, mas o que me incomoda bastante é que esse processo de compreensão do problema é muito lento. Por exemplo, em 2012, o deputado estadual, então, Marcelo Freixo, promoveu uma audiência pública sobre o sistema prisional e a tuberculose. Ali foram elencadas uma série de questões que seriam pertinentes para a gente conseguir resolver o problema. Teve fala da Alexandra Sanches, que já inclusive esteve aqui no programa, que conhecia bastante o sistema e o sistema de saúde dentro do sistema prisional. Teve fala da professora Margarete Dalcomo. Ou seja, tudo ali foi elencado e tudo ali foi bastante detalhado. E o desfecho disso é praticamente nenhum.
Mas deixa eu apontar para outros fatores de risco que eu gostaria de ouvir vocês. A gente sabe que a tuberculose está muito associada ao imunocomprometimento, né? A baixa da nossa imunidade, baixa da nossa resistência às doenças, sobretudo doenças infecciosas. E nós temos na minha área de atuação como ativista a questão do tabagismo, que a Organização Mundial de Saúde atribui 20% dos casos de TB ao fato do indivíduo ser concomitantemente fumante. E nós temos duas questões também importantes, que é o diabetes, que nós já trouxemos aqui especialistas na área que dizem que está via nossos maus hábitos alimentares, né? Alimentação não saudável, implementando a questão da obesidade, diabetes tipo 2, e aí gera uma baixa da imunidade, e a gente vê que o atendimento dos casos de diabetes na rede está muito precário. Eu já tive paciente que eu tratava a tuberculose, fiz o diagnóstico na hora do diagnóstico da tuberculose, que também havia o diabetes, terminei o tratamento da tuberculose 6 meses depois e ela não tinha conseguido se inscrever num sistema de apoio de diabetes. E a outra questão que a gente conhece, que é um fator de risco importante, que é o HIV. Como é que vocês veem, vocês que militam na área da TB, mas também têm o olhar geral do que produz a maior incidência de TB. Como é que vocês estão vendo o acesso dos pacientes ao HIV? Como é que está o controle da epidemia no Brasil, do diabetes e do tabagismo? Eu sei que nós estamos avançando muito, mas a gente ainda tem um estoque de fumantes grande, ainda temos 20 milhões de fumantes no Brasil, 19 milhões. E como é que nós estamos, então, lidando com essa doença? Porque eu não vejo uma parceria entre os programas de diabetes não conversam com o de tabagismo, que não conversam com o da tuberculose. Nós temos uma parceria melhor, já mais antiga, que é com HIV/AIDS. Né? Uhum. Como é que vocês veem isso? Alexandre, eu sempre tenho umas histórias que eu comento, eu até citei isso lá no nosso seminário, uma história que você presenciou quando, no final do projeto Fundo Global, quando nós estávamos aquelas apresentações das atividades de sucesso. Uma médica, não me lembro de qual município, daqui da região de Niterói, uma médica apresentou todo o trabalho que ela estava fazendo e o telefone o tempo todo vibrava na mesa e ela, depois eu atendo. Quando acabou a apresentação, ela foi lá fora, aí voltou chorando e pediu, você lembra disso? Ela disse, gente, me desculpe, deixa eu interromper essa apresentação. Tudo aquilo que eu falei agora há pouco, vocês esqueçam que acabou. Minha equipe foi toda demitida, está entrando uma equipe nova, está começando tudo do zero. Então, aquilo tudo existia até hoje. A partir de amanhã já não existe mais. Então, na realidade, a gente está sempre recomeçando. Você tem um processo de formação, de sensibilização desse profissional. Acho que além, ele pode ser um excelente profissional tecnicamente, mas se ele não tem sensibilidade para trabalhar aquelas questões com aquela população, olha conosco, não quero chegar perto daquelas pessoas, isso já dificulta bastante. Se não tem essa interlocução com os outros setores, isso também prejudica bastante. Nós, ali dentro do Estado, e a Analice, a gente já fala isso várias vezes, a presença da Analice na coordenação do programa de tuberculose, ou o nome que tem mudado agora, foi importantíssima porque a gente tinha uma ação muito forte junto ao programa de AIDS do Estado. Na tuberculose a gente não conseguia, em outros municípios não podia nem chegar perto. Só não vem para cá não, vocês aqui não vão conseguir nada com a gente não. Falava assim mesmo. Tem coisa de uma sociedade civil querer dar palpite aqui. Na verdade, o que a gente pode colaborar para facilitar, né? Então, essas dificuldades, a gente está citando esse exemplo, mas são algumas bem visíveis, outras nem tanto. Esse processo da terceirização dos profissionais, que você tem uma equipe trabalhando hoje, mas amanhã aquela equipe muda, a OS que está administrando, começa tudo do zero, então aquele paciente já é desconhecido, aquelas pessoas são desconhecidas, as interlocuções, as conversas, as ações, as metodologias que eram usadas, elas são reiniciadas. Então, na realidade, e eu volto a dizer o que falei ainda agora, se foi assim com o sarampo, foi assim com a sífilis, foi assim com tantas outras doenças, com a tuberculose não seria diferente. A gente sempre está recomeçando. Então, é importante o tempo todo estar dando visibilidade, tentando agregar, trazer essas pessoas para conversar juntas. Hoje a gente, por exemplo, falando da questão do presídio, nós temos o Fórum Permanente de Saúde no Sistema Penitenciário, que é um espaço, um colegiado formado pelo Conselho de Ação e Serviço Social, Conselho de Psicologia, Conselho de Nutrição. Agora nós tivemos uma adesão muito boa do Conselho de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro,
passaram a ter uma presença bem efetiva, já tivemos reuniões até já junto com a direção do sistema penitenciário. E a cada 6 meses a gente escolhe um tema que está em bastante discussão, faz um seminário, procura estar articulado essas várias instâncias, que é a Defensoria Pública, tem o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, e às vezes a gente se surpreende coisas absurdas. Recentemente eu fui fazer uma visita junto com a Defensoria num presídio, no complexo de Jericinó, que existiam denúncias que a água era contaminada para ser vendido galões de água. O preso que tinha dinheiro comprava o galão de água limpa. Limpa, que eu digo, é aquela água da torneira. O que não tinha dinheiro ia beber água que saía da caixa d'água, onde estava cheio de bicho morto dentro da caixa d'água. Então, uma jogada interna para contaminar. Isso eu tive depoimentos de pessoas que trabalhavam dentro do São Roberto. Tem rato morto, tem pombo morto, o pessoal joga lá dentro. Não, gente, essa então, é muito forte, né? O defensor público ia, pegava água que chegava da SEDEM, botava no potezinho, o doutor Marlon Barcelos, ia depois lá na caixa d'água, botava um baldezinho lá dentro, tirava, botava e levava para o LACEN fazer os exames. Então, se fez em todos os presídios daquele complexo, durante bastante tempo, para monitorar que tinham parado de contaminar aquela água. Isso é um detalhe, como tantos outros. Um detalhe, né? Então, gravíssimo. Né? Ana Alice, a sua visão disso que eu coloquei na bancada agora, a questão dos outros programas Sim. e dos controles da parceria com AIDS, com diabetes, com tabaco. Deixa eu colocar um pouquinho antes, que, olha só, na verdade o que acontece? Quando você coloca que a tuberculose é uma questão social, e a gente coloca isso, e por que a gente não resolve? Por que não dão? Eu acho que tem que dar todos os benefícios sociais para ajudar as pessoas. Mas, na verdade, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista em que o principal não é o ser humano. O principal é o capital. Então, se o principal não é o ser humano, é o capital, a gente vai ter todos esses problemas que a gente acabou de falar aqui, mais alguns. Por exemplo, né, por que a gente não consegue sair, né, dessas taxas ruins de cura e etc.? A gente tem um serviço, eu acho que o José Gomes Temporão deve ter falado, ele fala com muita propriedade disso, por que o SUS não é o SUS que deveria ser, né? Não o que eu quero sim, mas não é só isso, é o que deveria ser. Se a gente tivesse uma sociedade que atendesse, que a prioridade fosse a população, a gente teria um outro SUS, a gente teria outra realidade, né, da organização do serviço público de saúde. Então, na verdade, por exemplo, com a AIDS, a gente tem uma parceria ótima, mas é muito esforço e poucos resultados. Né? Nós temos, hoje em dia, né, uma parceria ótima com o nosso programa, né, a nível do Estado. Temos feito algumas coisas, mas com muita dificuldade, né? Essa compreensão de investigar TB na paciente com HIV, de investigar infecção latente, tratar, é um nó. A gente fala, faz capacitação, a gente vai aos municípios, mas é muito difícil, porque é isso. Nós, além de termos um SUS com alguns problemas devido a esse problema da sociedade, que é a prioridade, porque eu acho que não tinha que só dar benefícios sociais, nem construir uma sociedade que todos os cidadãos têm o mesmo direito, e não é isso que a gente tem. A gente tem cidadãos desiguais, cada um, né, diferente um do outro. A questão da equidade não existe, não existe, porque todo mundo tem oportunidade, não tem. A oportunidade varia de acordo com a sua origem de classe. Então, diante disso, você vai ter dificuldade. Eu já conversei com o programa de tabagismo, já tentei algumas questões, mas é muito difícil. E você não pode dizer, por exemplo, hoje, na Secretaria Estadual de Saúde, aliás, não é só na Secretaria Estadual, você vê nos municípios, a nível nacional, a mesma coisa. Você hoje tem uma precarização, né, do serviço. Há anos você não tem um concurso público, você não forma profissionais, então a gente vive de contrato de OS, que são coisas transitórias. Então você não consegue uma formação de profissional voltada para determinadas coisas. E vai perdendo. Nós estamos perdendo muitas pessoas dentro do serviço público. Eu já tenho idade para me aposentar e tem um monte de gente que está se aposentando. Então a gente não consegue dar conta, porque é tanta coisa que a gente se debruça e a gente não consegue. Mas, Ana Alice, desculpa, na apresentação que a gente viu da Denise Aracaque no seminário dessa semana, uma das coisas que me chamou a atenção
é a colocação do Estado do Rio de Janeiro no ranking dos outros estados e outras capitais do Brasil em vários indicadores da tuberculose. Por exemplo, na incidência da tuberculose, na mortalidade, na cura, no abandono. Em quase todos esses, o Rio de Janeiro está em situação de, se não é o primeiro, é o segundo, né? Disputando ali com Amazonas e com Manaus. E a gente vê uma cidade e um estado em condições urbanas semelhantes à nossa, que é São Paulo, e os indicadores são melhores. Uma das coisas que a gente trabalhou no programa Contemporâneo sobre o Sistema Único de Saúde, aliás, foi o tema que eu trouxe, é a questão que nós temos a responsabilidade fiscal, hoje como uma lei, e aí eu perguntei ao ministro se a gente também não deveria ter uma responsabilidade sanitária, ou seja, um governante de um estado, de uma cidade, ele deveria ter que cumprir determinadas metas do mesmo jeito que ele tem que cumprir as metas fiscais. Ele não pode mais gastar tanto além de tal valor, como a gente não pode ter determinados indicadores. Mas eu gostaria de perguntar a você, que é gerente do programa do Rio de Janeiro, o que justifica São Paulo ter indicadores melhores do que os nossos? É porque é um estado mais rico? Porque, por exemplo, a Aracaque disse que a questão prisional de São Paulo já está se resolvendo. Eles estão atacando essa questão. É falta de foco que os outros setores que tinham que apoiar a saúde aqui no Rio de Janeiro não apoiam? Olha só, o que eu conheço de São Paulo, primeiro São Paulo, ele teve uma formação de profissional, teve uma colocação de profissional muito melhor do que a nossa. O Estado do Rio de Janeiro sempre foi bem precarizado em termos de organização do serviço público, de organização do SUS. Apesar de ter mais hospitais públicos que qualquer outra unidade da federação. Exatamente, né? Exatamente. Então, em São Paulo, o Gastão Wagner tem alguns textos que ele comenta sobre isso, o que foi o SUS. Apesar da ditadura, em São Paulo, teve um governador que conseguiu organizar os serviços e botar gente suficiente lá com boa formação. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos excelentes profissionais que fizeram todo o esforço, mas sempre deixou a desejar do ponto de vista da organização do serviço, da prioridade que se dá. Né? Então, aliás, uma das ideias básicas do SUS partiu do Rio de Janeiro na figura do Sérgio Arouca. Claro. A gente tem excelentes profissionais aqui que lutaram pela reforma, então, mas o Rio de Janeiro sofreu disso. Fora isso, em termos de tuberculose, tem alguma... Eu sempre colocava isso, mas no outro dia eu ouvi outras pessoas e precisava de um estudo científico melhor sobre isso. Mas, na verdade, as favelas do Rio não dá para comparar com as favelas de São Paulo, não. Eu conheço gente que trabalhou, médico, que trabalhou nas favelas de São Paulo e ele diz, não, e que trabalhou nas nossas favelas aqui, ele diz, olha, não dá nem... Ele chegou em São Paulo, colocaram assim, na pior favela que tem. Ele disse, aquela favela é muito difícil, aquela favela é muito ruim. Ele falou, olha, não dá, essa aí dá de 10-0 aqui na nossa, entendeu? Porque é muito precária a situação, entendeu? Fora isso, você tem que entender, São Paulo é uma cidade industrializada, muito mais do que o Rio de Janeiro, né? E houve investimento, mal ou bem houve alguns investimentos. Aqui no Rio de Janeiro, cada vez mais o que se fez com a população é jogar a população bem longe, que mora mal, viaja 2-3 horas, e aí uma opção é morar numa favela na capital. Claro, pô, o cara 2 horas para lá, 2 horas para cá, 3 ou 3. Então, isso leva a essa situação. Sobre o sistema prisional, realmente, uma colega nossa, né, da equipe, visitou algumas unidades, é mais organizada. Eu não sei exatamente se tem menos gente, se tem mais gente. Lá eles conseguem fazer o TDO, mas com certeza é com um profissional lá dentro. Aqui a gente não tem essa situação, não. Nós estamos sendo acompanhados aqui pelo Facebook. Tereza Bulhões mandou uma mensagem para o Geraldo, na verdade. O Risovaldo Moreira fez um comentário dizendo, meu Deus, quando as pessoas vão se conscientizar que o álcool faz mal. A Zenaide está elogiando o programa, a Lourdes Viana também, o Marcelo Bento, que é o chefe de gabinete da deputada estadual
que é presidente da Frente Parlamentar da Saúde aqui na Assembleia Legislativa, e ele escreve: parabéns, Alexandre, pelo programa, muito importante debater a tuberculose, já que o Rio de Janeiro é o estado em que mais se morre por essa doença tão negligenciada e é o segundo em incidência da doença. A Lourdes Viana Matos faz um comentário rápido, dizendo que é muito complicado realmente essa situação. E a deputada Marta Rocha, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara, viria ao programa hoje, mas, infelizmente, por compromissos assumidos, ela não pôde vir. E eu queria que o Roberto falasse um pouco isso, como é que é o braço do movimento, porque eu sou muito atuante no ativismo contra a indústria do tabaco, e a gente sabe que o Brasil tem conquistas memoráveis, a melhor experiência do planeta em controle do tabaco, e boa parte pela ação do advocacy no parlamento, né? A gente conquistou leis, construiu um arcabouço jurídico importante que deu ao Brasil essa situação de melhor país do planeta. Mas, em termos de tuberculose, o que o Fórum, o que a Secretaria estão trabalhando juntos com a deputada Marta Rocha? Na realidade, o contato com a Marta Rocha foi mais recente, com a saída do Gilberto, que era o que já vinha conduzindo os trabalhos da Frente Parlamentar de Tuberculose. Gilberto Palmares. Quando, com a não reeleição dele, houve esse vácuo, e a cada nova legislatura, essas frentes parlamentares têm que ser reinstaladas. Na realidade, então, a Frente do Rio de Janeiro foi a primeira do Brasil. Nós temos a Frente Parlamentar Mista no Congresso, que é presidida pelo deputado Antônio Brito, e a Benedita da Silva faz parte também, já fez várias ações, inclusive publicações, a partir dos eventos que realizaram em várias partes do Brasil para discutir as ações emergenciais de tuberculose. Agora, no município do Rio de Janeiro, nós temos sorte de ter tido boas frentes parlamentares dentro do município. Atualmente, o vereador Paulo Pinheiro tem uma ação muito forte, muito incisiva, mas é mais uma pauta que ele está discutindo ali dentro e que tem que discutir com uma série de outros vereadores, como outros deputados. Então, na realidade, o tempo todo esses espaços são fundamentais para estarem não só propondo projetos de leis, como para estarem cobrando determinadas ações da gestão, para estarem articulando e para dar legitimidade também, dar uma força maior para esses movimentos sociais. Mas também não são a solução mágica de todos os problemas. O Paulo Pinheiro, por exemplo, na Câmara de Vereadores, é presente o tempo todo, reproduziu a cartilha do fórum, vai em várias audiências públicas, faz audiência, vai em reuniões, mas tem que, o tempo, junto com várias outras pautas, estar defendendo essas questões dentro do legislativo, e que é muito difícil. E agora, com a deputada Marta Rocha, o que o fórum está focando, principalmente? Eu acho que, na realidade, primeiro é continuar a manter essa legitimidade dessas discussões, porque quando a gente chega para apresentar uma proposta, sei lá, vem essas ONGs, e a ideia sempre que tem, ninguém está ganhando dinheiro de nada, na realidade está todo mundo falido ali, a gente paga as nossas reuniões do nosso bolso. Estava conversando com a Analice um pouco antes, que as nossas reuniões do Fórum Tuberculose, por exemplo, eram feitas mensalmente. Mas as pessoas que vêm da Baixada, que gastam uma fortuna realmente para chegar até o centro da cidade, se alimentar, o orçamento delas pesa. Então, é pesado, e elas fazem parte de vários outros colegiados também, de conselhos. Então, para tentar amenizar um pouco isso, nós passamos a fazer a reunião a cada 3 meses, de 2 em 2 meses, faz uma nova reunião, procuramos tirar do local onde era feito, que era ali no Castelo, colocar na Avenida Rio Branco, no CEDAPS, porque fica mais fácil de acesso. Muitas vêm a pé da Central do Brasil até ali na Avenida Rio Branco. Para economizar o dinheiro da passagem. Porque é difícil. Em algum momento, por exemplo, no Fórum de AIDS, logo no começo do Fórum, eu consegui um financiamento num projeto com o Ministério da Saúde e tinha o Vale Transporte. Então, o pessoal que vinha recebeu o Vale Transporte, o pessoal que vinha de outros municípios, vinha pessoas de Macaé, de Saquarema. Então, essas pessoas tinham uma ajuda que não pagava a passagem inteira, mas era uma ajuda que estava dentro do projeto, assinava o recibo que recebeu aquela ajuda, tinha um lanchinho no final. Mas está dando comida? Não, mas o pessoal sai 5 horas da manhã para estar aqui no centro às 10 da manhã, para voltar, chegar em casa no final da tarde e tem que comer alguma coisa, e nem todo mundo... E uma experiência que nós passamos junto, Roberto, que foi a do Fundo Global, que já foi citado aqui. Para os ouvintes que não sabem, durante
alguns anos, o Brasil recebeu um recurso de fora do G7, que está sendo até muito falado hoje em dia, né? O grupo dos 7 países mais ricos do mundo e mais a Rússia, formavam o G8 e eles financiaram várias ações para controle da tuberculose e da coinfecção TB-HIV no mundo. E o Brasil, nessa época, era receptor, recebeu recursos, e eu e você somos 2 que participaram dessa organização aqui no Brasil, que começou a se pensar em 2003, passou a executar em 2007 e encerrou, se não me engano, em 2012. Mas uma das coisas importantes é que esse projeto Fundo Global financiou ações da sociedade civil. Então, com recursos do G8, parte dos recursos eram aplicados em ações de ONGs e de lideranças. E, ao final disso, no relatório final que a gente fez, ficou evidente que foi uma experiência exitosa, ou seja, você financiar indivíduos que são de comunidades e que exercem um papel educativo, produzir um material pessoalmente, cada grupo produzir o seu, isso mostrou ser exitoso. E aí acabou o projeto, que o Brasil deixou de ser doador, receptor para ser doador, porque as condições... O Brasil abriu mão no período... projeto, o Brasil abriu mão, de que não precisava mais. E aí eu queria que você acabou de dizer que as pessoas não têm dinheiro muitas vezes para sair da Baixada, para vir uma reunião do fórum para discutir tuberculose que está acontecendo lá na Baixada. Não recebem financiamentos para produzir material, para realizar reuniões, para se manter não tem como pagar telefone, muitas vezes, de uma organização. Você acabou de dizer que muitas organizações estão fechando. Qual é a sua opinião, que você viveu isso? Quer dizer, nós participamos de uma experiência que deu certo com o dinheiro dos outros, e na hora que era para a gente receber dinheiro nosso para dar continuidade àquelas ações, encerrou-se. Até uma questão que você está falando, a questão do material, até o produzir o material, o próprio governo não produz mais material. Isso. A gente sabe que tem um custo que onera, que muitas vezes o material é mal utilizado, mas nem que seja uma coisa básica, bem direcionada, bem trabalhada, é necessário. Aquela pessoa que está ali, quando ela está falando, alguém quer, eu quero levar um folhetim para... E não tem hoje, você não tem mais material nenhum. Dificilmente descarta-se o que tem ainda guardado, tenta fazer digitalmente, mas a gente vive nessa fantasia, todo mundo é digital. Em parte, porque o cara que está ali, mesmo que tenha um celularzinho, ele não tem o sinal de internet, não tem a velocidade hábil, não tem a visão até para olhar com cuidado ali na tela do celular para ver aquela mensagem. Então, essas parcerias, você gravar spots, essas coisas são fundamentais. Você o tempo todo está discutindo, isso toma tempo. Eu sempre tenho uma historinha que eu conto, que anos atrás, ainda na época do Fundo Global, a TV Globo tinha uma novela que passava numa comunidade chamada Portelinha. O Lázaro Ramos era uma liderança comunitária e me foge o nome dele agora, que está até na novela agora das 7, era o miliciano. E a ideia foi, quando chamaram, o Carlos foi para a reunião, era que eles iam começar a ter casos de tuberculose nessa comunidade. O Lázaro Ramos ia começar a fazer uma campanha de mobilização, ia chamar atenção para a tuberculose dentro de uma novela. Gente, aquilo ficamos assim, maravilhados, vai ser um escândalo, o Brasil todo vai estar vendo, vai estar discutindo tuberculose. E na semana que ia sair, explodiram os casos de dengue, tudo que nós planejamos para a tuberculose virou dengue. Então o Lázaro Ramos foi lá, fez campanha de dengue, tirar os recipientes de água, porque tiveram que fazer uma escolha, e foi a pressão uma doença aguda. Foi a pressão que surgiu naquele momento, e não dava para ser duas coisas juntas. Então, é muito difícil, Alexandre. Realmente você... hoje a gente tem usado bastante. Você fala agora a questão do Fundo Global. O Carlos foi procurado esses dias, está sendo procurado por um grupo. Carlos Basílio. Carlos Basílio, um grupo de fora do Brasil, que estão querendo pegar a experiência do Observatório Tuberculose, a experiência nossa de mobilização, transformar num material para ser usado por eles e nos outros países que estão com o projeto Fundo Global Tuberculose no momento. Uhum. Mas está negociando a possibilidade, o tempo é muito curto, a questão toda técnica de fazer aquilo que vai ter que ser traduzido para o espanhol. Mas aquilo que se fez, por mais que possa se falar, foi bobagem, muita gente acha que é isso, muita gente acha, isso é besteira, isso é papo de ONG para ganhar dinheiro. Na verdade, não foi, se ganhou muito pouco com aquilo, não estava. Mas tem um peso muito grande. Agora,
Se pudesse sintetizar isso tudo, eu acho que é humanizar essas relações, humanizar o atendimento que está sendo feito ali na unidade. Olha, aquilo que eu falo para o paciente A não é a mesma coisa que dá para falar para o B, porque o B não vai entender nada. Às vezes eu tenho que repetir 4 ou 5 vezes para aquele paciente C, porque ele vai ter uma dificuldade maior de entender aquilo que está sendo falado. Sensibilizar aquela família para estar junto com aquele paciente, porque ele sozinho não dá conta de fazer aquele tratamento. E isso exige tempo, exige pessoas minimamente sensibilizadas. E para fazer isso tudo, você tem que ter uma estrutura de pessoas com essa visão que possam Roberto, estar interferindo. Vamos voltar à questão da comunicação, porque eu sou um crítico, sobretudo do Ministério da Saúde, pela baixa produção de material de comunicação em saúde. No ano passado, pela primeira vez, houve a abertura de uma reunião grande do Conselho Nacional de Saúde, em que foi dada voz à questão da comunicação e com um mote de que comunicação, a informação, na verdade, é um direito da cidadania. Quer dizer, você tendo informação, você é capaz de fazer melhores escolhas. Nós temos como sintomas da tuberculose principais, vamos deixar o programa acabar sem tocar nisso, que é a tosse, é o principal sintoma, porque a principal forma de tuberculose é a pulmonar, e o principal sintoma, o sintoma inicial, é a tosse, febre baixa, perda de peso, às vezes falta de ar e, consequentemente, também emagrecimento. Mas você tem alguns panfletos que já foram produzidos pela Secretaria Municipal, pelo Ministério, que fala desses sintomas. Mas um dos problemas graves da tuberculose é a resistência aos antibióticos, né? Quando eu citei aqui o número de casos no mundo, de 10 milhões de casos em 2017, com 1,6 milhões de mortes, eu não citei que tem quase 600 mil casos de tuberculose com alguma forma de resistência bacteriana. E eu andei procurando o que havia de material de comunicação, dizendo assim, ó, as consequências de você suspender a medicação antes do tempo, que é um dos maiores geradores de tuberculose com resistência bacteriana secundária. Eu queria saber, dona Alice, qual é a situação que nós estamos hoje no estado do Rio de Janeiro e o que você aconselharia em termos, se você tivesse que bolar alguma forma de comunicar essa questão sobre os casos de multiresistência, que é uma coisa preocupante, que se o mundo perdesse o controle sobre a eficácia dos antibióticos, a gente voltaria à peste branca, né? Como é que está o Rio em termos de multiresistência? O Rio de Janeiro é o estado que mais tem, proporcionalmente, né, mais tem casos de multiresistente. Recentemente teve um aumento, agora a gente já não está tendo tanto caso. A minha avaliação que provavelmente é que com a entrada do teste molecular, né, você conseguiu detectar mais precocemente e aí, ou mesmo casos que não tinham feito cultura, se detectou e agora a gente estabilizou. Teste molecular, para os ouvintes, é um exame que se faz assim que a pessoa vai começar o tratamento, colhe o escarro, faz um exame e ele mostra, essa que é a grande novidade, ele mostra se tem resistência a uma das drogas, no caso a principal droga para a tuberculose, que é a rifampicina. Mas a gente não tem esse teste para 100%. A gente faz na capital, mais 5 municípios que hoje fazem, mas a gente organizou no estado um fluxo e que, pelo menos para todos os casos de suspeita de MR, esse teste está disponível para 100% da população. Então, vamos lá. O que a gente tem feito já tem mais de 10 anos, a gente começou a organizar a vigilância, que a gente chama de vigilância dos casos com resistência às drogas, que isso não era feito no estado, né? Os municípios, né, nos ambulatórios, quando faziam o diagnóstico, mandavam para o centro de referência, o Pori Parreiras, e não monitoravam essa situação. E aí hoje a gente conseguiu fazer um trabalho junto aos municípios, e que todos os municípios hoje conhecem, né, os casos e têm por obrigação fazer o tratamento supervisionado. Isto não é 100%, mas a gente conseguiu... Tratamento supervisionado, explica o que é isso que os ouvintes não sabem. Desculpa.
O tratamento que a gente chama de diretamente observado é que o paciente, todo dia, essa é a situação ideal. Ele todo dia, pelo menos os 5 dias úteis, ele recebe a medicação diretamente do agente comunitário ou vai à unidade de saúde. Com isso, ele tem um acesso melhor às informações da doença. Como é que se tem a reação adversa, o pessoal monitora melhor como é que está andando esse tratamento. Hoje, uma parte considerável dos municípios já conseguem fazer isso e conseguem monitorar. Monitorar, inclusive, do ponto de vista se está indo à consulta, se não está, o que está precisando, etc. Isto não é sempre, isto é a nossa proposta e alguns municípios já avançaram nesse sentido, mas ainda há muito ainda o que caminhar nesse sentido, né? Então, do ponto de vista de multiresistente, é isso. Temos ainda várias dificuldades, porque, por exemplo, nós conseguimos ampliar os ambulatórios que atendem esses pacientes para conseguir facilitar o acesso aos doentes. Ainda precisamos caminhar muito, mas a gente já tem ambulatório aqui na cidade do Rio. Abrimos um em Campos, mas Campos fechou por falta de profissional de saúde que continuasse atendendo. E, além disso, quer dizer, aí muitos ainda têm que ir até o centro de referência ou ir até Niterói, lá no Ari Parreiras. E agora a gente abriu mais um na Ilha do Fundão, que é o IDT, né? E agora, é importante lembrar o seguinte, o Gilberto Palmares teve uma legislação, ele aprovou a legislação, então hoje tem uma legislação que garante transporte para todos esses, porque nem os municípios do interior, quando tem casa, eles até levam de carro, mas o Baixada e a capital não leva, o paciente tem que ir com recursos próprios. Então, o Gilberto Palmares conseguiu a aprovação desse projeto, com muito sacrifício, mas conseguiu. Só que operacionalizar isso é um problema, né? O Vale está demorando cerca de 3 meses para seguir, e é uma questão burocrática de organização. O tratamento leva 6, você leva 3 meses só para conseguir. Não, 6 meses não, o MR bom. O multiresistente, droga aí é 2 anos. Dificuldade 1 ano e meio, não dá o Vale, né? O droga resistente são 18 meses de tratamento, incluindo o injetável, né? Que hoje a gente consegue, de alguma maneira, pelo menos, que os municípios consigam, pelo menos, administrar melhor essa questão do injetável, porque antigamente era um problema, ninguém dava. Mas, Analice, se a gente está aqui valorizando e mostrando a nossa preocupação com a questão da multiresistência, ou seja, de você ter uma bactéria que pode estar sendo resistente aos remédios que você está dando, como se explicar a baixa de cultura nos casos de retratamento? Quer dizer, o indivíduo já teve uma tuberculose, está tendo de novo. Isso tem que acender a luz, né? Tem que fazer a cultura. Isso pode ser uma resistência. E a gente ter 35% só de pedidos de testagem de cultura para saber se tem ou não resistência. A gente não podia atacar isso de uma forma assim, quase que uma força-tarefa, todos nós de mão dadas e dizendo, tem que testar 100% dos casos. Como é que isso deve ser um sofrimento para você, porque você, na verdade, é a gerente do Estado, mas quem conduz na ponta são os municípios, né? Exatamente. Você não quem executa as ações é o município. Muitas vezes não tem ingerência sobre os municípios. Olha só, o que a gente tem feito é o seguinte, é bom relatar o seguinte, esses 35% foram conseguidos com muito sacrifício. Com muito esforço, porque nem isso. No início do século, do atual século, era menos de 5% que se fazia. De retratamento. Os casos que estão com a segunda tuberculose. E aí, a gente, depois de muito trabalho, chegamos aos 35%. Qual é a dificuldade? Bem, primeiro, nossa cultura é toda centralizada no LACEN. O município do Rio já conseguiu... LACEN é Laboratório Central. Desculpa, o não, Laboratório de Saúde Pública. Então, 100% era tudo feito lá, cultura e teste de sensibilidade. O município do Rio, alguns anos atrás, conseguiu colocar em outros laboratórios e conseguiu fazer um teste simplificado, em que ele já faz a cultura e manda só quando cresce a cultura, ele já manda para os laboratórios que ele tem de referência, que é uma parceria com várias unidades federais, como o IDT, o Centro de Referência... o IDT é o Instituto de Doença do Tórax da UFRJ e o Centro de Referência Hélio Fraga da Fundação Oswaldo Cruz. E o Fiocruz, que é o INE, Instituto Nacional de Infectologia. Isso. Bem, enfim. E hoje, o que nós, enquanto Estado,
temos feito? Nós adquirimos algumas estufas e distribuímos para alguns municípios que estão implantando os polos de cultura. Por quê? Uma das dificuldades que o município recai é que uma vez por semana ele consegue. Às vezes os carros não estão naquele dia, quer dizer, tem N desculpas. E aí a gente está conseguindo, colocou em vários municípios, a gente espera chegar a mais de 10, né, municípios. A gente hoje tem Itaguaí, vários. Eu não vou, posso esquecer alguém, né? Que já estão fazendo essa cultura. Então, cresceu, manda aqui para o LACEN. Agora, tem muitos problemas que a gente tem detectado. O que é? Quando vem esse material para o LACEN muitas vezes recebe um material muito precário. Coleta mal feita, colheu, deixou lá, não sei como, e chega lá cheio de fungo, e não dá para... Material contaminado. Material contaminado. E muitas vezes o material é tão precário que não cresce nada. Então você não consegue fazer sequer o teste de sensibilidade. Então isso é uma coisa que a gente tem se debruçado bastante, mas é muito difícil. Outra questão é o próprio profissional. Ele diz, não peço, mas por que você não pede? Então a gente está recomendando hoje para os coordenadores dos municípios que façam o seguinte: pega a ficha de notificação, olha, é retratamento, então vai lá e olha se o cara colheu a cultura, né? Porque senão tem que monitorar. Infelizmente, isso ainda é feito muito pouco, e com isso a gente perde um bocado de gente, né? Fora isso, a própria informação no sistema, que a gente tem um sistema de notificação, que é o SINAM, né? Que você notifica, e quando você notifica não está lá escrito, tá lá, você só diz assim, ó, cultura em andamento, só que depois você não volta. Então, esse 34%, na verdade, é o que a gente tem de informação, mas é mais. Agora, a gente está tentando... Bom, nosso programa é longo, mas ele tem que terminar. Infelizmente. É sempre assim, né? A gente acha que vai dar muito tempo, mas o tempo urge e a gente perde o... A gente ia fazer hoje um telefonema para a Soninha da Mamu, a Sônia Regina Gonçalves, que lançaram um livro ontem na Bienal, mas não deu tempo de entrar em contato com ela, ela não pôde vir, porque subiu para São Pedro da Aldeia, viu, Soninha? E no próximo programa eu vou abrir um espaço grande para você contar a sua experiência como líder comunitária no controle da tuberculose, também falar do seu livro, que é o Empoderamento de Mulheres, que fez muito sucesso na Bienal ontem. Um grande beijo para você. Existe uma expressão que a gente brinca, que é dinheiro pouco e tenho muito, né? Em relação à tuberculose, o que não falta são problemas, né? É uma doença complexa que já parte da premissa. A gente já parte de uma premissa de que 1/3 da população está infectada com a bactéria da tuberculose, quer dizer, são mais de 2 bilhões de pessoas potencialmente podendo desenvolver a doença. Existem poucas doenças com essa característica, né? Então daí já parte, além de ser um indicador social, além de ter estigma, além de requerer um tratamento longo, né, que envolve, enfim, uma pertinência de você ficar durante 6 meses tomando inicialmente 4 antibióticos, depois menos, mas enfim, eu acho que o que vocês puderam trazer para a gente aqui é mais uma vez informação que pode ajudar as pessoas a tomar as decisões, pode ajudar os colegas a se interessarem mais pelo problema da tuberculose. Voltando a repetir que os sintomas são tosse, febre baixa, 37,5 e 38, perda de peso, perda de apetite, cansaço fora do padrão. E nos casos de tuberculose de outros órgãos, que a tuberculose não é só pulmonar, em 90% é pulmonar, mas pode acometer qualquer órgão do corpo. Nós tivemos aqui o programa Viva a Voz Saúde, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, a presença da gerente do programa de tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Ana Alice Pereira, e também o valoroso Roberto Pereira, nosso amigo de longa data, ativista, que é da Secretaria Executiva do Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro,
Espero que a gente tenha abordado aspectos que tenham interessado a vocês. Bom final de sábado e boa semana.